Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Não vou deixar com vocês aí o capítulo 12 de 2 Coríntios, as visões e revelações de Paulo, a preocupação de Paulo pela igreja de Corinto. E só isso. Então aqui Paulo, ele está preocupado com a igreja de Corinto. Eu tenho certeza que a gente também fica preocupado com as igrejas aqui, né, gente? Aqui nós devemos nos preocupar um com o outro. Aqui está falando assim, as visões e revelações de Paulo. Embora não adiante nada, Paulo está assim, né, meio um pouquinho, né, parece desacreditado. Embora não adianta nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Por que ele precisou de fazer isso? Por causa do fato que aconteceu no capítulo 11, da pregação dos falsos mestres que estavam pregando um Jesus diferente. Então, é por isso que ele começou a se gabar. Então ele falou assim, embora não adianta nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se teve uma visão somente Deus sabe. Repito e sei que este homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Só Deus sabe. E ali, outra coisa que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quiser me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois eu quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e ouviram dizer. Mas para que não fiquem orgulhosos demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa. Paulo está falando, o espinho na carne dele aqui era uma doença dolorosa, tá? Ele falou assim, olha, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo, um espinho na minha carne. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso, porque há um grande perigo do ser humano se orgulhar. Ele veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele tirasse esse sofrimento, mas Deus me respondeu assim, a minha graça te basta. Aleluia. Tem coisas que nós passamos na vida que a graça de Deus nos basta. E então nem toda enfermidade a pessoa vai ser curada, né? E ele falou assim, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com a fraqueza e os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Quando eu me sinto fraco, é que eu estou forte. E aqui Paulo estava preocupadíssimo com a igreja de Corinto. Ele está falando assim, estou agindo como um louco, mas foram vocês que me obrigaram a agir como louco, porque vocês é que deviam falar bem de mim, pois mesmo que eu não valha nada, né? Que mesmo que eu ganhe pouco, porque Paulo ganhava pouco, Paulo não falava com eloquência. E às vezes a gente quer ouvir pessoa que sacode, que dá pulo, né? E Paulo, ele falava mais manso. Ele falava assim, mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum a esses tais superapóstolos de vocês. As coisas que provam que de fato sou apóstolo
foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Eu não pedi nenhuma oferta, Paulo não exigiu que eles ajudassem. Foram sinais e maravilhas, né? Que aconteceu. Por favor, perdoe essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês. Eu quero que vocês e não eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo com vocês. Com vocês, como se diz, Paulo se sente pai deles, né? Se sentia pai deles. Para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Eu amo tanto vocês e sinto que vocês estão me amando menos? Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que eu os enganei e tapeei com mentira. Por acaso eu explorei de vocês? Paulo não explorou deles, né? Por acaso eu explorei de vocês por meio de alguma mensagem que lhe mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele o outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria fazer, na presença de Deus. E tudo que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo de que quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem. Que vocês me achem diferente do que gostaria que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras no meio de ódio. Paulo estava com medo de encontrar no meio deles, né? Brigas, orgulhos, ódio, ciumeira, egoísmo, insulto, falatório, orgulho, desordem. Paulo estava com receio disso acontecer. Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês, que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual e nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que vocês faziam. Então aquilo tudo que Paulo pediu na primeira carta, Paulo estava lembrando para eles aqui, né? Paulo falou assim, olha, eu falei com vocês da imoralidade sexual, das relações sexuais proibidas e de outras coisas indecentes que vocês faziam. E ele estava com receio de chegar lá e achar isso ainda, né? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo que ele está falando. Olha, receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar muito por vocês, que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado. Então, no Coríntios 1, Deus cobrou tudo isso deles. E Paulo estava com receio de chegar lá e achar do mesmo jeito. Que Deus nos abençoe, que possamos ter, o nosso compromisso é com Deus, que não haja práticas imorais em nosso meio, que não haja também relações sexuais proibidas. Existem tipos de relações que não é para o crente fazer, né? E nem outras coisas indecentes. Paulo estava com receio disso. E ele colocou, esse é o penúltimo capítulo da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Deixe aí o seu like e o seu comentário. Como está o mundo hoje diante da palavra de Deus? Será que a igreja continua a mesma? Será que nós continuamos o mesmo? Deixe o seu like e o seu comentário. Obrigado. Deus abençoe.